Deus abençoe, meus irmãos, na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, abra sua Bíblia, lá no livro de primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Os falsos mestres e os perigos da riqueza. Os falsos mestres e os perigos da riqueza. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com a sãs palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, orgulhoso, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações ou discussão sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, ou ausente da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisas alguma podemos levar dele. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, preste atenção, povo de Deus. De repente você está dentro de uma congregação, de repente você está dentro de uma denominação que ensina você a ficar rico, ou de um jeito ou de outro. Olha o que a palavra diz em 2 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Tendo sustento e com que nos vestir, devemos estar contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação, e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amém? Amém não, né? Porque amém quer dizer assim seja, e não pode ser assim. A palavra do Senhor diz, irmão, que aqueles que querem ficar ricos, caem em ciladas, e caem em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Escute bem, a vontade de ficar rico, a Bíblia não diz assim, quem quer ficar, quem tem ansiedade para ficar rico, não, é quem quer ficar rico. Você quer ficar rico? Ah, missionário, mas eu quero mudar de vida. Amém. É diferente, irmão. Todos nós temos que ser dignos de ter o sustento, o que vestir, o que comer, como Paulo disse aqui. Mas não podemos querer ficar rico, porque às vezes o querer sem realizar leva o homem a cair em quê? Na concupiscência do pecado. Leva o homem a querer praticar atos que vai impedir dele um dia ser feliz. Então, o problema
problema, irmão, não é você ser rico. Se Deus vê que você está preparado para ser rico, Ele vai te enriquecer. O problema é a ganância. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Quantas pessoas não caíram em tentação por querer ficar rico? Quantas pessoas não estão entrando em cilada por querer ficar rico? A palavra do Senhor diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e em cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Irmão, a vontade de querer ficar rico leva o homem à ruína, leva o homem a pecar, leva o homem a idolatrar, leva o homem a se afastar de Deus, leva o homem a botar Deus na parede, como a gente vê muitas pessoas dizer, eu vou botar Deus na parede, porque Ele deve para mim, Ele prometeu. Irmão, Deus não deu nada para você. Você é o barro, Deus é o oleiro. Você é barro. O problema é que você quer ficar rico do jeito de outro, quer ficar rico e terminou caindo aonde? Em tentação. Terminou caindo em tentação e na cilada perniciosa, as quais afogam. O que é afogar? Você que já se afogou, você sabe. Você fica sem ar, você fica sem... Você sai de si. Tem pessoas morrendo afogadas na ansiedade, na ganância. Tem pastor aí que faz até campanhas e correntes para levar o povo a ser ganancioso, para levar o povo a morrer na fé. E a palavra do Senhor diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Muitos estão atormentados, desviados da fé, por querer ficar rico. Ah, missionário, é pecado eu ser rico? Não. É pecado você querer ser rico sem ser da vontade de Deus. Ah não, missionário, eu creio que Deus quer que nós sejamos ricos. Ah, não está isso na Bíblia. A Bíblia não fala isso. Me diga, não está isso na Bíblia. E Deus, irmão, Ele só prospera a minha vida, a sua vida, quando você quer ajudar outras pessoas a prosperar. Para Deus querer enriquecer alguém, Deus tem um projeto na vida desse alguém, para esse alguém querer mudar a vida de outros, não somente a dele. E olhe, 95, 98% da igreja hoje do Senhor está afogada na cobiça do dinheiro, querendo ficar rico. Irmão, muitos não estão mais buscando a Deus por amor a Deus, mas por amor em quê? Aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e em cilada. Tem muitas pessoas que já caíram em tentação e na cilada do diabo, invertendo o evangelho. Uma coisa que Jesus não prometeu, tem pastor que promete. Jesus não prometeu dizer que vinha trazer riqueza para o homem. Para com isso, irmão. Isso não está na palavra de Deus. De repente você já está afogado na tentação. Escute, está na palavra. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e em cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. De repente você está na ruína e na perdição. Por quê? Porque você está invertendo o evangelho do Senhor para ficar rico. Irmão, não é a tua riqueza que vai constatar que você está salvo. Não é o seu carro, sua casa, seu dinheiro que vai constatar que você está rico, que você está rico da graça de Deus. Você lembra daquele homem que humilhava Lázaro, o leproso? Morreu, foi para o inferno. Lázaro foi para o seio de Abraão. E lá no inferno ele pediu ajuda a Abraão que mandasse aquele que tanto humilhou molhar a ponta do dedo e refrescar a sua língua. Dinheiro, irmão, riqueza não é sinônimo de ser de Deus.
Dinheiro, riqueza, carro, casa, bom salário, boa conta bancária, não tem nada a ver com eu ser de Deus. De repente você é rico de dinheiro, mas você é pobre da presença de Deus. Você é pobre da graça de Deus. E outra coisa, pastor, você está levando as pessoas a se desviar do caminho da salvação, do foco da salvação. Você pode ligar a televisão, muitos falando, você está no vermelho, com o cheque sem fundo, irmão, não é momento de falar isso. É momento de alertar para o grande arrebatamento ou para a grande tribulação que eu acredito que a igreja vai passar. A Bíblia não tem respaldo que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então escute. Olha o que Paulo diz. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ou seja, se nós temos o que comer, tendo sustento, temos o que vestir, devemos estar contentes. Porque, ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e em cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Você está arruinado, você está perdido. De repente você está com uma boa conta bancária, com um bom emprego, mas diante de Deus você está neutro. Diante de Deus você não passa de um flagelo. Diante de Deus você não passa de um peregrino, de um pendente, de um mendigo. Porque você está pensando que ser rico nesse mundo é ser rico da graça de Deus. Irmão, não tem nada a ver ser de Deus ou riqueza. Para com isso. Se todo mundo fosse rico, quem fazia o pão para você comer? O pão da padaria. A sandália para você calçar. Quem ia plantar o arroz e o feijão para você comer? Quem ia fazer o calçado para você calçar, a roupa para você vestir? Se todo mundo fosse rico, quem ia tirar o lixo da cidade? Quem ia construir a casa para você morar? Quem ia trabalhar pela sociedade? O rico? Não, irmão. Deus, a Bíblia diz que a riqueza, tudo é de Deus, Ele dá a quem Ele quer. Se Deus vê que você quer riqueza e vai lhe fazer você lhe perder a comunhão com Ele, se Deus vê que a riqueza vai te fazer perder a salvação, esqueça a riqueza, Ele não vai te dar. E se você adquirir, é porque você adquiriu por conta própria e você pode estar colocando a tua salvação em risco. Porque você não está preparado para ser rico. Nem todos estão preparados para ser rico e nem para casar. Nem todos estão preparados para ser rico, para casar e às vezes nem para morrer estão preparados. Então cuidado. Primeira, epístola, se eu falei a segunda, desculpe, é a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 até o 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Não é o diabo que atormentou, é a si mesmo. Você mesmo que quer ficar rico, se atormenta você mesmo, a ponto de desviar a sua visão da salvação para as coisas terrenas. Que Deus abençoe. Fiquem todos na santa paz. Cuidado, irmão. Igreja, a casa de Deus. Eu estou falando, não é qualquer igreja, é a casa de Deus. Nem toda igreja é a casa de Deus. Aliás, a casa de Deus é o nosso coração. O templo é o lugar de nós congregar. Mas nem todas as congregações pregam a palavra de Deus. E quando prega, inverte a palavra de Deus. Que Deus abençoe e que todos fiquem na paz. Os que querem ficar ricos, caem em tentação e em ciladas. Deus abençoe.